Olá, prazer estar com você nessa ocasião para um tempo especial de reflexão na Palavra de Deus, buscando consolo, direção, segurança, esperança a partir da revelação bíblica, a partir da Palavra de Deus atual, necessária, profundamente necessária para o nosso coração. Queria convidá-lo a esse tempo, junto conosco, pensar num texto das Escrituras Sagradas, em Atos, capítulo 2, apenas o versículo 24. Tenho para mim que este texto, de maneira tão condensada, tão breve, poderíamos dizer que é um dos textos mais fúnebres da Escritura Sagrada. Olha só, a palavra do Senhor diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Esse texto, de fato, como eu disse, pode ser um dos textos mais fúnebres. Ele, em tão pouco tempo, a morte está presente 3 vezes. E é impressionante como Pedro, quando narra o seu sermão, quando prega o seu sermão cristológico, cristocêntrico, ele diz para nós algo tão interessante, tão necessário, que apesar da morte estar presente no mundo, no ser humano, em tudo, Cristo Jesus reina absoluto sobre a morte, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Então esse texto não só pode ser o mais triste, como também um dos mais alegres, e pode transparecer ou trazer alegria e esperança para o nosso coração nesse tempo em que vivemos. Achei muito interessante um relato feito por 2 missionários que trabalharam na América Latina. John Mackay, um missionário presbiteriano que trabalhou no Peru propriamente por cerca de 20 anos, um homem notável, um homem extraordinário, fez um relato na sua prática missionária na América Latina, propriamente no Peru, e ele disse que o Jesus, a figura de Cristo que foi trazida para a América Latina, é um Cristo completamente distorcido do Cristo dos Evangelhos. O modo truculento, agressivo, autoritário, profundamente violento com que a igreja, que o catolicismo trouxe o Evangelho ou cristianizou a América Latina, foi algo que ficou marcado para sempre em todo o coração do povo, tanto do Peru quanto da América Latina. John Mackay diz que Jesus, para o povo qual ele trabalhou por 20 anos, Jesus está morto para sempre. Esse Cristo que eles creem, que eles servem, ele não ressuscita jamais. Tamanha foi a distorção do Cristo do Evangelho, do que o Cristo apresentado, pregado e que foi inserido para a prática de vida de um povo. Mas, curiosamente, 50 anos depois que John Mackay foi embora do Peru, veio um missionário católico tão amado, tão querido, grande Henry Nouwen, que visitou o país, que visitou a América Latina e teve a mesma impressão. Henry Nouwen disse: em lugar algum eu encontrei sinal de ressurreição. Em lugar algum eu fui lembrado da verdade de que Cristo venceu o pecado e a morte, que ele ergueu-se vitorioso do túmulo. Tudo ali era sexta-feira da paixão. A Páscoa estava completamente ausente. A ênfase quase exclusiva do Cristo torturado me atinge como uma perversão das boas novas que Jesus tanto pregou, em uma história mórbida que intimida as pessoas, mas não as liberta. Esse é um relato de 2 missionários, um presbiteriano reformado, um teólogo valioso, foi presidente do seminário de Princeton, um homem notável, quanto Henry Nouwen,
que escreve tão belamente sobre a graça de Deus, esses dois homens perceberam que o evangelho que chegou à América Latina não foi o evangelho de Cristo Jesus. E talvez podemos constatar que o evangelho que nós cremos, o Cristo que nós professamos, pode ser também uma distorção do evangelho. O Cristo da vingança, o Cristo do ódio, da arrogância, da prepotência, da autoridade sem amor. O Cristo vivo dos evangelhos precisa ser redescoberto. E esse é um tempo para todos nós olharmos para a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Segundo esses homens, esta tem sido a verdade vivida, experimentada em boa parte do mundo, propriamente na América Latina. Uma imagem pobre, distorcida e até conflituosa na contramão do evangelho, do verdadeiro evangelho do Filho de Deus, tem sido pregada, seguida, professada e inserida no dia a dia, no cotidiano de um povo. Quem é o Cristo que você segue? Quem é o Cristo que você crê? Quais são as verdades, os valores, os pressupostos que esse Cristo carrega e que ele aplica na sua vida, no seu dia a dia, na sua história? Essa é uma mensagem para a gente pensar e é isso que o texto nos convida. Atos capítulo 2 é um relato maravilhoso, acontecendo na história da igreja de Cristo no mundo, quando Deus, de maneira graciosa, Ele dá à sua igreja aquilo de melhor que Ele tem, ou seja, Ele mesmo. Deus, quando derrama o seu Espírito Santo sobre a igreja, Ele se dá. Ele se dá ao seu povo, e é o que de melhor temos de Deus, é Ele mesmo, a sua pessoa, a ação soberana e gloriosa do Espírito Santo de Deus, que traz um empoderamento para esse povo pequeno, frágil, limitado, com tantas lutas, mas agora revestido pelo Espírito Santo de Deus. Eles passam a crer no Evangelho, eles passam a enfrentar as piores lutas e tribulações possíveis do seu tempo, pobreza, angústia, tantas coisas. Mas o povo de Deus está revestido pela ação do Espírito Santo de Deus. E se de fato esse Deus que nos revestiu com seu Espírito Santo é o Deus vivo que venceu a morte, então tudo pode ser diferente na nossa história, segundo uma frase de James Wright. Tudo pode ser novo, tudo pode ser transformado, tudo pode ser diferente, e nós vemos isso na vida da igreja primitiva. Eles viviam de maneira comunitária, de maneira tão bela, tão especial, tão generosa, uma mutualidade bela sendo praticada, vivida. Enfrentavam as suas provações, seus sofrimentos, as suas lutas, com coragem, com ousadia, com esperança. E é isso que nós precisamos, redescobrir o Cristo do Evangelho e vivê-lo no dia a dia. Eu queria pensar nesse texto sobre um Cristo vivo para um mundo de morte. Um mundo de morte, no qual eu e você caminhamos, o qual esse texto marca com tanta força. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, ou agonia da morte, em outro texto, porque era impossível que a morte o retivesse. Um texto pesado, um texto nebuloso, onde Pedro apresenta a ação da agonia, dos laços da morte, uma ideia como que dores de parto. Essa morte foi vencida pelo Filho de Deus. Nessa época de Páscoa, de Semana Santa da Paixão de Cristo, nós lembramos que desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva romperam com o plano de Deus em busca da sua própria autonomia, para inaugurarem o seu belo plano de miséria, de morte, de vergonha, mas a partir da desobediência deles, como representantes de toda a humanidade, todo ser humano colocou-se debaixo da maldição da morte, da presença da morte, e ela deu as suas caras no próxima página da Bíblia. E dali para frente,
o mundo experimenta a amargura de andar longe de Deus, a amargura de estar fora do jardim, da presença, da harmonia preciosa com o Criador, com o ambiente, com o próximo mesmo. O pecado tomou todo o mundo. E esse pecado precisou de uma ação de Deus para remover a maldição da morte, da condenação eterna, pois o homem caído neste mundo é incapaz, totalmente incapaz de prover uma saída. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apenas simbolizava ou apontava para aquele que viria trazer vitória sobre a morte. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tomou sobre si o meu e o seu pecado para nos dar vida nova. Pagou um preço de morte, foi levado à cruz, mas como um cordeiro mudo não abriu a boca. É Ele, o Cordeiro de Deus, que perdoa o pecado do mundo, e Ele, com sua morte, removeu toda a maldição que era contra nós. Em Cristo e somente nele, a morte não tem mais poder sobre nós. Por mais difícil que seja, é preciso olhar para a vida nessa perspectiva. É preciso olhar o mundo da nossa época com tantos desafios, com tantos absurdos que vivemos. É preciso que nós estejamos cientes de que nós, nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião, nem ninguém tem saída para um mundo quebrado, sob a maldição de Deus. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. O texto belo do Antigo Testamento de Isaías 53 diz que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, perdoou o nosso pecado, morreu, expiou, pagou a nossa dívida e com isso construiu paz, nos reconciliou com Deus. Toda religiosidade é baseada na perspectiva da morte. Roma fazia questão de deixar os seus mortos, os corpos apodrecendo à beira da estrada, as cruzes espalhadas por todos os cantos da cidade, como uma demonstração de poder e de autoridade. Mas eles não têm autoridade máxima sobre a vida e nem a morte, a não ser Cristo Jesus, que venceu a morte. Ele, somente Ele, traz uma nova esperança para um mundo de morte. O mundo não está doente. Os problemas mais sérios da humanidade não são pandemias, são tantas coisas mais que abrigamos no nosso coração, que precisam da vida daquele que venceu ao terceiro dia, Jesus Cristo. Martim Lutero dizia que quem tem uma boa compreensão da sexta-feira da paixão e do domingo de Páscoa, consegue ter todo o resto do ano abençoado, totalmente transformado. E o que ele está dizendo, que é preciso considerar a importância desse momento que vivemos. Isso é fundamental para o modo com que vivemos todo o resto da nossa vida. Vidas secas, morrendo pelos cantos, relacionamentos quebrados com Deus e com o próximo, cenários de desespero completo, cenários de morte por toda parte, corações que não conseguem encontrar razão nem sentido em lugar algum, em substância alguma desse mundo. A morte está presente e o homem não tem meios de lidar com ela, mas Deus resolveu isso por meio do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Mesmo que a morte apareça de maneira tão intensa nesse texto, o que é o grande diferencial desse texto, desse versículo, é o que está no começo dele, como o grande teólogo Sproul nos ensinou, que uma das palavras mais extraordinárias da Bíblia Sagrada é o mas. Mas Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou o seu Filho. E o que N.T. Wright diz que
se de fato Cristo ressuscitou, tudo pode ser novo na nossa história. Não há nada na nossa caminhada que não pode ser repensado e transformado completamente. Os evangelhos estão carregados de evidências da ressurreição de Cristo. Testemunhas de homens e mulheres de Deus que andaram com Jesus, que experimentaram em suas vidas essa verdade transformadora e viveram de maneira corajosa, subversiva no seu tempo, apesar do custo que isso envolvia. Eles criam no Cristo vivo, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da história, e cultuaram, adoraram, serviram esse Cristo e propagaram o seu nome para um mundo de obscuridade e de trevas. É interessante o clima entre o intervalo da morte da sexta-feira e do domingo. Intensidade de tudo o que aconteceu, agora é um tempo de espera. Todo julgamento atropelado, a morte, o sepultamento, tudo isso deveria trazer esperança para o domingo de manhã, mas basta uma leitura nas narrativas dos evangelhos, que nós vamos observar que a promessa da ressurreição foi esquecida. As mulheres que o procuraram morto, os homens que caminhavam com ele na estrada de Emaús, não tinham a menor pretensão de encontrá-lo vivo. João 21 diz que os discípulos já tinham voltado a pescar, já tinham voltado à velha vida. Embora andaram com Jesus, viram coisas extraordinárias, mas já haviam aberto mão de toda a perspectiva de que ele pudesse vencer a morte. E quando vivemos a nossa vida com expectativas, com esperanças tão baratas, vivemos vidas pequenas que se arrastam pelo mundo. É notável o ambiente de descrença, de medo, de pânico na alma humana. Há uma desconfiança gigante frente aos desafios que temos. Parece que o nosso Cristo ainda é o da sexta-feira. Aristóteles disse que esperança é o sonho acordado. O sonho acordado. Esperançar, redescobrir, recomeçar, a partir da fé que temos em Jesus Cristo. Esse é o desafio da igreja. Nosso tempo, a esperança é algo raro, é algo profundamente urgente e necessário. Parece que nós já não esperamos muita coisa mais para a vida. Parece que nos acostumamos a uma vida mais ou menos, bem na média. A ressurreição nos ajuda a relembrar, a recordar, a reviver, a crer de novo nas promessas de Jesus. É tempo de recordar que Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. E na sua vitória está a nossa vitória. Acho lindo o relato de Pedro, depois que ele encontra o Cristo vivo. O texto diz que ele volta maravilhado. Esse maravilhamento na alma parece que já nos foi tirado. O encontro com Cristo vivo traz um maravilhamento, traz um encanto novo, traz um frescor novo para a nossa caminhada nesse mundo. No meio de um ambiente, de um mundo inteiro com medo, alguém disse que nesse ambiente é um ambiente para uma igreja corajosa, uma igreja ousada, uma igreja encantada ou maravilhada com o Deus que ela serve. Esse sentimento tem sido roubado de nós. Nossa geração sepultou os sonhos, as utopias. Esse é um tempo para redescobrir o que a ressurreição de Cristo nos convida a viver, uma nova vida, um novo jeito, uma nova história. Se tiver um tempo, é esse.
quando podemos refletir sobre as implicações de seguir um Cristo vivo, temos a oportunidade de olhar com sinceridade para a nossa vidinha de fé, para a nossa crença, para os nossos valores, para a nossa prática religiosa tão cansada. Esse é um tempo que redefine a vida daqueles que são meros religiosos, cumpridores ou seguidores de rituais mortos, tradições cansadas. Esse é um tempo para nós redescobrirmos a alegria da fé. Vidas rotineiras cansadas, famílias cansadas, cheios de indiferença por todos os lados. Parece que em muitos momentos até a nossa vida profissional já está tão frustrada. Parece que esperamos tão pouco da vida. Parece que os sonhos, uma vez construídos, foram embora, ruíram. Esse é um tempo, queridos, nós seguimos, cremos, adoramos, professamos o Deus vivo. Esse é um tempo para novas iniciativas, mudanças estruturais da nossa vida, por mais desconfortável que isso seja. Por mais desconfortável, é necessário redescobrir o modo de servir a Cristo. Gente que carrega um coração frio, cansado, uma fé cansada, rituais mortos, liturgias mofadas, baseados apenas num comportamento. E se tem um momento que nós precisamos redescobrir, estamos vivendo um dos momentos mais lindos da experiência cristã, que é a Páscoa, um ambiente para estarmos juntos, celebrar a mesa do Senhor, vivermos a nossa unidade, mas não podemos. Qual a diferença disso? De modo prático, querido, nenhuma. Estamos vinculados no sangue de Jesus, somos povo de Deus, o Espírito Santo habita em nós, Deus não está neste lugar, o Deus que cremos está vivo no mundo, e é lá mesmo onde a igreja de Cristo é chamada para viver esse evangelho vibrante, encantado, renovado, a partir da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o momento para nós. Crer e seguir o Cristo vivo deve gerar um coração novo, transformação total de vida, onde pecados são abandonados, onde a velha vida é esquecida num passado distante, onde Jesus Cristo vai escrevendo uma nova história para nós. Tem um fato marcante na história de Agostinho, o grande filósofo cristão do passado, que viveu uma vida longe de Deus, marcado por tantas vergonhas, como ele conta. Conta-se que certa vez, depois que Agostinho havia rendido sua vida, entregado a sua história na mão de Cristo Jesus, um amigo seu, da velha vida, correu atrás dele, gritando: Agostinho, Agostinho, sou eu! E Agostinho diz: eu sei que você é você, mas eu não sou mais eu. Eu sei que você continua sendo você, mas eu não sou mais eu. O Cristo vivo impactou o meu coração de um modo que eu não consigo voltar atrás, que eu não consigo olhar para trás, que eu não consigo mais viver do mesmo modo, eu não consigo mais crer do mesmo modo, eu não consigo mais adorar da mesma forma, a viver um dia sequer nesse mundo do mesmo jeito. Esse Jesus maravilhoso precisa ser redescoberto no meu e no seu coração. Esse é um tempo para olharmos para dentro de nós mesmos, para repensar, para refletir e recomeçar, para perguntar se o Cristo que nós servimos, que nós cremos, talvez não seja o Cristo que os missionários encontraram na América Latina,
que John Mackay disse: o Cristo que eles servem está morto, não ressuscita nunca mais. Ou que Henry Nouwen disse quando visitou a América Latina: em lugar algum encontrei sinal de ressurreição. Em lugar algum eu fui lembrado da verdade de que Cristo venceu o pecado e a morte e ergueu-se vitorioso do túmulo. Tudo ali era a sexta-feira da paixão. A Páscoa estava totalmente ausente. A ênfase exclusiva no Cristo torturado é uma perversão das boas novas. É uma história mórbida que intimida e não liberta as pessoas. É esse o seu Cristo? Quem é o Cristo que você serve? Quem é o Cristo que já tocou o seu coração? A fé que você tem é real, transformadora na sua vida e a partir da sua vida, no mundo à sua volta? Quem é o Cristo que você serve? Esse é um tempo para nós pensarmos sobre tudo isso e nos levantarmos para uma nova vida, para um novo jeito de caminhar, de adorar, de viver e testemunhar das boas novas. Que o Cristo vivo continue impactando o seu coração, continua moldando a sua vida, o seu coração e a sua casa. E assim, a partir de você, a igreja de Cristo será muito diferente quando retornar para cá. E o mundo vai querer conhecer esse Cristo poderoso, maravilhoso, vivo e poderoso. Deus te abençoe. Queria orar com você nesse instante. Obrigado, Deus, por esse tempo tão oportuno, tão importante para nós, tão significativo para a nossa fé. Vivemos num mundo assustado, num mundo temeroso, num mundo sem estruturas, que demonstra suas rachaduras por toda parte, que demonstra que esse misticismo tão grande é frágil. Os deuses do nosso tempo são incapazes. Nos ajuda, Pai, nesse tempo, redescobrir a fé no Jesus Cristo vivo, que reina glorioso, poderoso, que venceu a morte, que empurrou a pedra do sepulcro, que ainda precisa, da mesma forma, ó Deus, agir na nossa vida com transformação, com vida nova. Rogamos a Tua graça sobre nós, sobre a Tua igreja. Restaura a alegria nova de caminhar contigo nesse mundo, de servir, adorar e celebrar a nossa fé, mesmo distantes, mas tão próximos de Cristo, tão aproximados pelo sangue de Cristo. Que tudo isso, Pai, nos encoraja a uma vida vibrante nesse mundo. Deus abençoe, visita com graça o nosso mundo, trazendo esperança. Apesar das circunstâncias, traz esperança, traz perspectivas novas ao nosso coração e nos ajude a caminhar nesse tempo, esperando a Tua volta. Continue, ó Deus, abençoando a Tua igreja, aqueles que precisam tanto da Tua graça, aqueles que já foram infectados, aqueles que são grupos de risco, aqueles que estão servindo, trabalhando, agindo no mundo. Reveste com Tua graça e os abençoe. Em nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com Tua igreja, Pai, neste mundo, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Uma feliz Páscoa para você. Deus abençoe graciosamente a sua casa. Ouça essa mensagem, compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Ele no dia
mas rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. E és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer